Um tigre e um jumento estavam conversando e o jumento falou assim, olha, a grama é azul. O tigre falou, claro que não, a grama é verde. E o jumento assim, não rapaz, a grama é azul, tenho certeza que é azul. E o tigre brigando com ele ali. Aí o tigre falou, tá bom, então vamos lá diante do rei então. Vamos diante do leão lá e o leão vai julgar. Quem que tá certo então? Aí eles chegaram lá, o tigre já chegou falando já, o rei leão, a grama é verde. Eu tô explicando pro jumento aqui que a grama é verde, né? Fale aí, dê o veredito aí, puna ele por esse erro grotesco que ele tá fazendo aqui, querendo convencer todo mundo que a grama é azul. Aí o rei leão pegou e falou assim, ó, eu vou punir sim, mas eu vou punir você, tigre. Você tem 5 anos, 5 anos agora, durante 5 anos você vai ficar calado, essa é a sua punição, e você não pode falar absolutamente nada mais sobre isso. Aí o tigre ficou, aí o jumento, né, saiu comemorando, tá vendo só, a grama é azul e tal, eu falei, saiu comemorando e tal. O tigre ficou com a cabeça baixa, perguntou, mas senhor, mesmo, o senhor sabe que a grama, todos nós sabemos que a grama é verde, e mesmo assim o senhor me penaliza e não ele, por que o senhor fez isso? O rei leão falou assim, olha, eu penalizo você porque você é um ser inteligente, rápido, forte, com uma destreza, com coragem, e mesmo sendo tudo isso, você se rebaixa ao nível do jumento para tentar provar que a grama é verde. Tentar provar para um jumento que mesmo que todo mundo venha e fale o óbvio para ele, ele sempre vai repetir que a grama é azul, porque ele está entregue ao seu orgulho, ele está entregue à sua vaidade, à sua soberba, ele está entregue àquilo que ele acha que é o seu eu, o seu ego. Então você merece ser punido, porque não deveria rebaixar o nível dele. Entendeu? Cada um dá aquilo que tem, certo? Bora lá, jogados, bora lá. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Aliás, Filipenses capítulo 4. Estava lendo um texto antes de 3 aqui, mas eu vou ler do capítulo 4. Filipenses capítulo 4 diz assim, ó, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Paulo aqui escreve à igreja de Filipenses e ele tinha muito carinho por esses irmãos que estavam lá. E é interessante como eles viviam em comunhão, mesmo à distância, através de cartas. Eles não estavam vivendo presencialmente ali. E havia comunhão mesmo à distância. Havia relacionamento mesmo à distância. Havia amor mesmo à distância. Diferentemente da religião que tem dito hoje que não, que você precisa estar dessa forma e etc e tal, senão Paulo já fazia isso com cartas antes. Não tinha WhatsApp, ele não tinha redes sociais, mas ele tinha o quê? Cartas. E ele desenvolvia esse relacionamento com cartas. Aí ele fala aqui, olha, eu lembrei, eu fiquei muito feliz porque eu lembrei de vocês agora. Eu não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, Paulo está falando que ele ficou muito alegre por lembrar dos filipenses e dizendo, mas eu estou mandando essa carta para vocês não por interesse. Okay? Mas eu estou muito alegre mesmo, porque eu aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Quer dizer, ele aprendeu a regra da satisfação, o princípio, não é nem regra, mas o princípio da satisfação. Paulo aprende o princípio da satisfação. Você aprendeu o princípio da satisfação já? Nós deveríamos aprender a viver satisfeitos, porém inconformados. Satisfeitos em Cristo. Satisfeitos em Cristo. O que é satisfação? Quando você vai num restaurante, vai comer e você fala assim, estou satisfeito. Quer dizer que você já tem o suficiente. Já está, beleza. E Paulo diz que ele aprendeu a se contentar, ele aprendeu a se satisfazer com aquilo que tinha. Quer dizer, ele aprende o princípio da adaptação segundo a realidade que ele está passando ali. Ele não estabelece um padrão e aí de repente acontece alguma situação e então ele entra em depressão porque ele precisa manter esse padrão. Ele aprende a se remoldar nos dados momentos que são necessários para que ele esteja sempre satisfeito. Agora, a satisfação de Paulo não é nas coisas que estão acontecendo ou nas circunstâncias. A satisfação de Paulo é no Senhor. É o que nós estávamos falando ontem. Será que nós temos satisfação no Senhor?
Será que nós temos confiança no Senhor, esperança no Senhor? Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda e em todas as coisas, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, quer dizer, eu aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Quem pensa que quem vive com Deus não passa necessidade, está muito enganado. Ó. Tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Eu vejo as pessoas falarem, né, sempre recitarem o Salmo, né, porque eu nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão e tal, e repete isso como se fosse um mantra e nós nunca fôssemos passar algum tipo de necessidade, porque agora isso não é real. A gente precisa voltar para o mundo real, voltar para o contexto bíblico, porque a necessidade pode acontecer. Nós vivemos num mundo mal. Eu estava falando agora há pouco aqui, olha quantas pessoas maldosas que existem nesse mundo. A grande maioria. E nós podemos em algum momento passar essas dificuldades, passar necessidade, passar privações. Queremos isso? Não, claro que não, nem eu quero, nem você quer. Mas é fato que pode acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não é menos Deus porque aconteceu ou acontece alguma situação dessa. Você não é menos espiritual porque aconteceu ou acontece alguma situação dessa. As pessoas se sentem menos amadas de Deus porque está passando um momento de privação ou dificuldade. Se sentem menos espirituais, menos cheias de Deus porque está passando um momento de dificuldade. Pelo contrário, se eu consigo viver bem com Deus e satisfeito mesmo no momento da dificuldade, aí o poder de Deus está se manifestando. Porque é muito simples, qualquer pessoa perturbada da cabeça, ateu, nem precisa crer em Deus, na verdade, para você ficar muito alegre no meio da abastança cheia de coisas, quando tudo está resolvido. Ou precisa ter Deus para ficar alegre nesse momento? Claro que não. Agora, quando o momento, a fase é difícil, somente do Senhor. Aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que todas as coisas? É o que o texto anterior está dizendo. Então, se você quer usar esse texto aqui para reafirmar os seus pensamentos positivos, que você vai conseguir tudo porque você pode todas as coisas, isso é uma heresia grotesca, brava. Isso aí é colocar palavras na boca de Deus, porque Deus não coloca isso, Deus não ensina esse princípio. Paulo aqui fala, olha, eu sei ter e sei não ter, eu sei passar necessidade e sei ter em abundância, eu posso todas as coisas, eu posso viver em qualquer situação. Agora, só um detalhe para vocês. Paulo, quando escreve essa carta aqui, ele estava preso, entendeu? Paulo estava preso quando escreve essa carta. Esse é o ponto. Ele tinha sido caluniado, ele foi preso, ele apanhou, ele estava sendo julgado e tempo depois ele ia morrer degolado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós precisamos aprender a regozijar no Senhor. Hoje eu tive um tempo de reflexão, como falei, de oração. Hoje eu passei a tarde mexendo com muita coisa em relação aos nossos projetos humanitários e tal. Eu preciso tomar algumas decisões, enfim, né, tomar algumas posições aí também e tal. E eu tirei esse tempo aí, assim, eu tô com a cabeça muito cansado, porque foi uma tarde bem intensa nesse sentido. Mas eu fiquei pensando sobre a questão do nós nos satisfazermos no Senhor. Porque existe um inconformismo dentro da minha alma. E ser satisfeito não significa ser conformado. Ser inconformado significa não ganhar a forma. Então, eu não quero ganhar a forma desse mundo. Eu não quero ser como algumas pessoas que entram aqui e ficam xingando, não sei o que e tal, e julgando, etc e tal. Eu não quero isso aí para minha vida. Quando o pessoal manda mensagem até no privado pra gente, o pessoal passa para mim e tal, eu até falo para eles, olha, eu não fico entrando em redes sociais para ficar vendo as coisas e tal, a não ser as coisas que a gente faz e eu não me alimento disso aí, até entendo que é muito ruim. Agora, nós precisamos aprender a nos satisfazer no Senhor. E isso é muito difícil. A canção que eu enviei para vocês hoje no grupo, acho que tem uns 40 minutos, são várias músicas que as meninas vão cantando, daí elas contam um testemunho. Uau, e é de você chorar. Olha, depois que terminar a live aqui, assista. Assista com o coração aberto. Você vai chorar. Se você entender um pouquinho de espanhol, pelo menos, você vai chorar muito. Vai chorar muito com o Senhor. Elas contam uma situação de 10 anos atrás, o pai delas ter tirado a vida. Como foi isso para elas. Tá no grupo, Luizão, tá no grupo lá do YouTube. E eu achei meio que por acaso, Ebenezer, era um grupo de irmãos, muito legal, eles cantam em espanhol, eles vão falando espanhol ali, mas se vocês entenderem um pouquinho de espanhol, vocês já vão pegar já, né? E ela testemunhando ali como foi isso, elas começam a chorar também, como foi perder o pai por um suicídio. E aí,
E eu fiquei pensando muito nisso, né? Puxa vida, que situação. E como é fundamental a gente se satisfazer nele, porque quando a gente se satisfaz nele, a gente tem o pai que a gente precisa. Quando a gente se satisfaz nele, a gente tem a mãe que a gente precisa. Quando a gente se satisfaz nele, a gente tem a provisão que a gente precisa. Quando a gente se satisfaz nele, nós temos tudo que é necessário. Tudo que é necessário. Mas eu estou passando necessidade, mas estamos no Senhor. Eu repito o que eu falei para vocês ontem. O nosso reino não é desse mundo. Nosso reino não é desse mundo. O nosso reino é nos céus. Quando eu digo nos céus, não estou falando que é no lugar, no espaço. O nosso reino é de Deus. O nosso princípio é outro, os nossos valores é outro, os nossos objetivos são outros, as nossas referências são outras. E Paulo, quando ele vem testemunhar, ele fala, eu posso tudo, eu posso passar independente das circunstâncias, eu posso, quer dizer, eu consigo, eu vou, eu enfrento, mesmo que seja a necessidade. Eu não sei o que é que vocês estão passando agora. Qual é a dificuldade específica, as lutas, imprevistos, situações, as expectativas ou as frustrações que aconteceram. Mas eu sei que se você se chegar mais ao Senhor, mais a Cristo, Ele pode ser exatamente o que vai completar aquilo que falta dentro do seu coração. A gente que vive no ministério e tal, é muito bom, mas uma parte é muito ruim, porque para mim já não está sendo assim mais, graças a Deus, já fazem anos. Mas existe uma pressão muito grande para fazer dar certo as coisas e tal, e como isso é horrível, como a maioria dos pastores vivem assim hoje em dia, e isso é horrível. E aí você deixa de se satisfazer em Deus porque você tem que se satisfazer em alguma coisa que deu certo que você está fazendo. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a obra de Deus fica muito maior no nosso coração do que o próprio Deus. Para algumas pessoas, olha o que eu vou dizer, para algumas pessoas, o estudo bíblico fica muito maior do que o próprio Senhor da Bíblia. Para elas se lançam tanto em estudos sobre Deus que elas esquecem do Deus. Para muita gente, a obra de Deus fica mais importante do que o Deus da obra. A Bíblia de Deus fica mais importante do que o Deus da Bíblia. As coisas ao nosso redor ficam mais importantes do que o próprio Senhor. Para muitas pessoas, elas não vivem, na verdade, como uma vida de consequência de um relacionamento com Deus. Elas fazem isso como uma espécie de tapa-buraco, né? Para eu me sentir melhor, eu sentir aceito, eu me sentir espiritual, eu preciso fazer alguma coisa para eu me sentir assim. Quer dizer, não tem a ver com uma identidade que foi adquirida. Por isso eu falo para vocês que eu tenho buscado cada vez mais aprender a viver satisfeito no Senhor, porém inconformado. Inconformado porque eu não vou ganhar a forma desse mundo. Eu recebo pressões a todo momento da galera aí, esse momento político que o Brasil vive, né? A todo momento essas pressões, a todo momento dos dois lados e tal. E a única coisa que eu quero ficar falando nesse exato momento e nesses dias é sobre Jesus. Jesus é o meu lado, Jesus é o meu centro. Ele é. E é isso que nós precisamos. Eu tenho vidas que precisam de mim e de vocês. Nós temos projetos e ações que precisam da gente. Mas tudo isso deve manifestar a graça de Deus nesse mundo. Porque esse mundo espera essa manifestação. Versículo 14. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis vós, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Os filipenses, eles acompanharam Paulo do início ao fim. É a igreja que eu mais admiro aqui. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. E ele vai testemunhando sobre isso. E olha só o que eu aprendo com a igreja de Filipenses. Os filipenses, os irmãos que estavam ali, os cristãos que estavam em Filipos, eles aprenderam a vida cristã. Eles compraram a ideia. Eles apoiam Paulo do início ao final, porque aqui já estava chegando no final da carreira de Paulo, daqui a pouco ele iria morrer.
E Paulo testemunhando, ora, desde o início, quando eu parti, vocês estão comigo. Como não se regozijar? Como não se regozijar com pessoas que acreditam em você? Como não se regozijar com pessoas que vivem com você, que sonham com você? Como não se regozijar com pessoas que têm a mesma visão do reino de Deus, que se dedicam, que se doam, que investem na prática na sua vida? Como não se regozijar com isso? Aí você diz, é claro que a gente vai, claro que se acontecer isso eu vou me regozijar, mas a pergunta eu faço, com quem você se relaciona? Como é que isso vai acontecer se nós não nos relacionamos com pessoas que creem, que vivem dessa forma, que querem viver dessa forma? Se você continuar se relacionando com pessoas que estão dando a vida pela política, você vai esperar o quê? Vai se relacionar com pessoas que dão a vida pela religião, pela denominação, pela instituição, dão a vida pelo dinheiro, dão a vida pelo trabalho, dão a vida por coisas. Está difícil nesse mundo atual nós encontrarmos pessoas assim. E quando a gente encontra, a gente tem que colar. A gente tem que viver intensamente. Porque um dia, jogados, um dia vai ser a última live. Um dia vai ser o último alô. Um dia vai ser a última mensagem. Um dia vai ser o último momento. Um dia tudo isso acaba. E a questão é o que fica depois que isso acaba. Porque Paulo, um pouco depois desse texto, acabou. E o que ficou depois que ele passou? Essa é a grande questão. O Eduardo, sem Deus você não é nada. Vai ver essa tristeza, é falta de Deus. Não sei, cara. Eu não sei, Eduardo, se toda tristeza é falta de Deus, camarada. Eu não sei porque Deus ficou triste em vários momentos. Será que era falta de Deus também? Eu não sei porque Jesus ficou triste. Eu não sei se você já leu a respeito da vida de Jesus. Jesus, ele ficou tão angustiado em um dado momento, em vários momentos ele ficou triste, mas teve um que ele ficou tão angustiado que ele suava sangue. E depois teve que vir anjos para confortarem ele, tamanha angústia que havia no coração de Jesus. Será que foi? Será que foi falta de Deus ali? Pois bem, não sei se você chegou agora, mas Filipenses aqui, Paulo estava dizendo exatamente isso. Olha, eu estou preso, estou apanhando, eu já tive tudo, agora estou padecendo necessidade, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ok? E não interessa se eu estou triste, porque tristeza é o antônimo de alegria, não de felicidade. O antônimo de felicidade é infelicidade. Felicidade é um estilo de vida, é uma construção que se faz, é uma estrutura diferente, psicológica diferente. Felicidade é uma coisa, alegria é outra. Eu posso ser uma pessoa feliz, mas posso estar triste. Eu sou feliz e estou triste ao mesmo tempo. Isso é muito possível dentro de nós. Entende? Felicidade e infelicidade. Alegria, tristeza. São duas coisas diferentes. E nós precisamos entender isso. Quem vive satisfeito no Senhor, vive uma vida feliz. Mas pode estar passando um momento de tristeza muito grande. E não necessariamente isso é falta de Deus. A religião sempre vai dizer que é. Você está triste, você está com o demônio. Você tem falta de Deus, precisa orar mais. Você está em depressão, você está com Satanás, precisa orar mais. Você está com... Ok? Você tem algum... Ah, não, você está aí com Satanás, você precisa orar mais. É o que a religião tem para dar isso. Porque a religião entende que quando você está com Deus, você deixa de ser um ser humano e agora você se torna um ser divino e não tem mais sentimentos nenhum. Inclusive você não tem mais pensamentos ruins mais, você só tem pensamentos positivos e muito bom. E tudo que você toca vira ouro. Isso é o que a religião tem para dizer. Mas não é o exemplo de Jesus. É nesse exato momento, nesse exato ponto é que eu preciso decidir se eu sou cristão ou sou religioso. Se eu sou cristão, então Cristo é a referência. Se eu sou religioso, a religião é a referência. Aí você vai ficar nesse ciclo psicológico alimentando uma expectativa a todo momento, porque ela vai gerar frustração e você tem que criar alternativas novas a todo momento para se sentir em êxtase, para provar que você é uma pessoa espiritual. No mínimo 90% das pessoas dentro da religião evangélica ou católica faz isso.
Se você pegar as igrejas pentecostais, então, e neopentecostais, é uma enganação de si própria a todo momento. Para alimentar a ideia de que eu sou uma pessoa espiritual, eu tenho que dizer que não estou triste. Ok? Eu não posso falar em nenhum momento que eu estou puto da vida, porque isso aí é o endemoniado que fala. Ô, Satanás, sai de mim. Ok? Se eu falar isso, meu Deus do céu, não, misericórdia. Não, eu estou bem, estou tudo tranquilo, tudo em paz. Quer dizer, retira a minha humanidade. A gente vive com um Deus que se tornou humano e na sua humanidade demonstrou todas as fraquezas que um ser humano pode, mas não pecou porque não se tornou independente de Deus, mas aí a gente quer tirar a nossa humanidade para ficar divino. O divino se tornou humano, mas o humano agora quer se tornar divino. É impressionante como o ser humano faz. O ser humano sem Deus, é óbvio. É o que a religião produz na mente das pessoas. É o que a religião produz. A religião é tóxica. É uma toxina que mata. Mata. Pode demorar um pouco para alguns, mas mata. Ela não perdoa. Ok? Ela não perdoa. Se vocês acham que a política é um grande câncer no Brasil, conheçam mais profundamente a religião e você vai ver o que é um câncer. Por exemplo, apareceu esses dias aí aquele Vic, né? Vic Vanilla, aquele metido a satanista, luciferiano, não sei o que e tal. Charlatão de primeira. Usa a religião para fazer o quê? Se dá bem. A todo momento. Então, quando eu falo religião, eu abordo todas. Porque no final, é isso que elas fazem. É isso que elas fazem. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui, perguntas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A Carla perguntando aqui, ó. Deixa eu ver aqui que a minha blusa às vezes confunde um pouco aqui. Todos têm liberdade de expressão. Como Jesus tratava quem discordava dele? Depende, Carla. Depende. É uma boa pergunta. E eu vou responder isso aqui com uma alegria no meu coração. Porque às vezes eu respondo isso no grupo, né? Não estou criticando, apenas esclarecer minha dúvida. Não, de boa, cara, não há problema nenhum, nem se você estiver criticando, ok? Até porque a gente precisa entender que crítica não é falar mal, ok? Falar mal é uma coisa, criticar é outra coisa. A terminologia, a palavra crítica significa apreciação minuciosa, é uma análise minuciosa que você faz sobre uma pessoa, um acontecimento, uma palavra, um texto, um vídeo, enfim. É uma análise que você faz e aí você coloca a sua opinião. O crítico de cinema, ele faz uma análise e ele coloca a opinião dele, não há problema nenhum. Tudo que é publicado de alguma forma, se torna público, deve ser criticado, vai ser criticado. Eu estou aqui publicamente, vou ser criticado e não há problema nenhum em relação à crítica. Sem problema algum, ok? E a discordância também não há problema. Como é que Jesus, então, cara, ele reagia em relação a isso aí? Vamos lá. Existiam 3 tipos de pessoas que Jesus se relacionou de alguma forma, só. E hoje segue a mesma coisa. 3 tipos de pessoas. Primeiro, o primeiro tipo de pessoa que Jesus se relacionou, de alguma forma, era um tipo de um fariseu. Ok? Os religiosos da época. O segundo tipo de pessoa é o tipo mulher samaritana. Pessoas perdidas e lá e tal, que estavam procurando uma resposta. E terceiro tipo de pessoa é os discípulos. Aqueles que creram, seguiram e estavam com ele. E você vai ver, cara, que Jesus reage de maneira diferente com cada um desse tipo de pessoa. Quando o fariseu discordava, ou ele vinha conversar sobre um assunto com Jesus, eles vinham com uma intenção maligna para pegar Jesus, para achar alguma coisa para prendê-lo. Ok? É isso que ele vinha. Então, quando Jesus identificava isso aí, Jesus já cortava na lata. Ele não se relacionava com isso. Por quê? Conhece a expressão de jogar pérolas aos porcos? Você viu? Não sei se você estava, mas viu a historinha que eu contei antes aqui do jumento e do tigre? É aquilo ali. Por que jogar pérolas aos porcos não deve se fazer? Porque pérola é algo precioso. Coloca a pérola para o porco, por exemplo. Ele vai misturar com as fezes, com a lavagem, com tudo ali, com o barro e tal, e vai comer tudo e porco não consegue diferenciar o que é precioso, valioso. Para ele é tudo lavagem. Entendeu? Então Jesus tratava assim os fariseus. Na lata. Ou ele saía, deixava falando sozinho. Quando não, raça de víboras, hipócritas. Jesus pegava pesado em relação aos fariseus, porque os fariseus usavam Deus. A discordância deles era usar Deus para pegar Jesus. Agora, quando os discípulos discordavam, se você vai ver, por exemplo, em João capítulo 4, Jesus sentado com a mulher samaritana conversando ali no poço de Jacó, e aí eles chegam, eles foram buscar comida, estavam próximo a uma cidade chamada Sicar, foram buscar comida, voltam no poço, Jesus ali conversando com a mulher, os caras ficam olhando e pensando assim, ó,
Pô, mas o que Jesus está fazendo aqui com essa mulher? O que ele está conversando com ela? Por quê? Não era para Jesus estar ali sozinho com a mulher samaritana? Nossa, Jesus estava quebrando um monte de paradigma ali. E eles ficaram questionando Jesus dentro deles. E como é que Jesus reage? Jesus ensina. Por quê? Porque o coração desses caras era um coração aprendível. Jesus não condenou eles. Vocês vão para o inferno, vocês estão pensando de mim aí agora. Então, não, Jesus não fez isso. Não eram os fariseus. E quando pessoas como a mulher samaritana, entre outros, vários outros perdidos, chegam até Jesus, o Senhor realmente é o Filho de Davi. O Senhor, e eles chegam ali querendo provar isso e tal. O que Jesus faz? Demonstra graça. Por quê? Porque eles não sabiam. Eles não tinham uma ideia. Era uma novidade muito grande. E Jesus entende isso. Que havia uma necessidade muito grande no coração deles. E Jesus se manifesta de uma maneira de... Ele se manifesta para ser a resposta positiva. Então essa é a grande questão. Agora, o problema que a gente faz, Carla, sabe o que é? O problema que a gente faz é que, o problema que a gente causa é que a gente quer tratar todo mundo da mesma forma. Até porque a gente ouve sempre isso, né? A gente fala que, não, porque tem que tratar todo mundo igual. Essa é uma das piores asnice que existe. Por quê? Como é que você vai tratar pessoas diferentes da mesma forma? Todos têm a mesma necessidade? Todos têm o mesmo desejo? Todos têm a mesma experiência? Todos têm a mesma história de vida? Não. Então como vamos tratar todo mundo da mesma forma? Não dá. Não dá. Eu, particularmente, nas áreas que eu atuo, eu percebo muito fácil o que as pessoas estão querendo. É só eu ou ler algumas coisas, ou ouvir, eu já começo a perceber, e tem dado certo nesses anos todos. Meu índice de erro é bem baixo em relação a isso. E eu procuro identificar quem é quem nessa história toda. Tem pessoas que não merecem resposta, porque elas não querem uma resposta. Elas só querem reafirmar ou querem alguém. Olha, como pastoreando, quantas vezes já fui procurado por pessoas que queriam buscar uma resposta em mim para confirmar o erro que ela estava cometendo. Quantas vezes? Davam voltas e voltas e voltas e tudo para que eu falasse assim, é isso aí mesmo, né? Tá vendo? O pastor falou, ó, tá vendo? Então por isso que eu tô. Quantas vezes? Agora não há problema da discordância. E eu fecho esse ponto porque é muito legal falar sobre isso. Se deixar, eu faço uma live só sobre isso. Eu gosto muito dessa análise que a gente faz e tal, né? Sobre pessoas e tal. Que é a minha área, né? Mas eu fecho da seguinte forma, né? Imagine você é uma engenheira civil, tá lá um projeto construindo uma casa de 3 andares e tudo e tal, tá fazendo. Aí passa uma pessoa, um dentista, na frente da construção, fala assim, ei, essa construção tá errada. Não faz assim não, ó. Não, por causa disso, não faz isso aí não. Você para, olha, daqui a pouco, uns 20 minutos, passa um médico, cirurgião, formado em Harvard, para e fala assim, essa construção sua, cuidado, ó, isso que eu ouvi falar e tal. E eu tomo esses cuidados, viu, nas cirurgias que eu faço. Aí, 20 minutos depois, passa a última e a terceira pessoa. Terceira e última pessoa. E essa pessoa é dono de uma construtora, um engenheiro experiente de 40 anos de profissão, com grandes construções em mais de 15 países, deu aula para doutores em engenharia, e ele para, olha a construção e fala assim, olha, eu dei uma olhada nisso, percebi, você viu isso, esse cálculo, e tome cuidado com isso. Qual desses 3 você vai levar a sério e vai realmente parar e falar assim, peraí, preciso ver o que esse cara está falando? Dentista, médico ou esse engenheiro? Qual dos 3 você realmente vai parar e falar assim, peraí, a crítica desse cara aqui, ele discordou do que eu estou fazendo aqui. Qual desses 3 você vai levar a sério? Qual desses 3 você vai parar e vai balançar com você, vai mexer com você ao ponto de você, peraí, preciso ver, preciso rever. Para a construção agora por um momento, me dá um tempinho aqui que eu preciso rever isso aqui. Qual desses 3? Você pode escrever para mim aqui, por favor? Dentista, médico ou engenheiro? Dentista, médico ou engenheiro?
E aqui em cima? Dentista, médico ou engenheiro? Qual dos três? A Pri falou que é engenheiro. Jussá é engenheiro. Será, gente? Essa é só um exemplo que todo mundo já sabe a resposta. Claro, todo mundo vai parar, né? Por quê? O dentista ele é muito bom, mas para ser dentista. O médico, o cirurgião, formado em Harvard, muito bom para ser médico, cirurgião. Quem tem a experiência ali é o engenheiro. Então, não há problema nenhum da discordância. Mas a questão é quem está discordando e sobre o quê. É simples. É esse tipo de análise que eu procuro fazer. Quem está discordando? Por exemplo, quando entra alguém na live aqui e xinga, fala, herege, não sei o que, e fala um monte de coisa, quando eu dou alguma moral, falo alguma coisa aqui, você sabe que é engajamento, essas questões que eu já falei com vocês. Mas se não, para mim passa reto, por quê? Porque uma pessoa séria não estaria rolando no TikTok, Instagram, redes sociais, para procurar live para falar mal dos outros. Uma pessoa séria não estaria fazendo isso. Uma pessoa inteligente, que se preze, que tenha autoestima, que tenha identidade formada, que esteja construindo uma vida relevante nesse mundo, não ficaria em plena quarta, quinta-feira, né, 7, 8 horas da noite aqui, ó. No meu aqui são 10 para meia-noite agora, né? Não ficaria aqui, ó. Não fica. Então nem levo a sério, porque é uma pessoa que, na verdade, tá com a agenda vazia. Para ficar rolando, para falar mal dos outros, tá com a agenda vazia. Quer dizer, não tem compromisso. Se não tem compromisso, alguma coisa está errada. Porque podia estar estudando, se aperfeiçoando, ensinando alguém. Você sabe muito, vai ensinar. Vai ajudar, vai fazer, vai desenvolver. Agora, como? Agora, a gente vai pegar e vai o quê? Dar vazão para isso? Não, não. E não é uma questão, é claro que alguns vão entender que isso é soberba e tal. Pode entender como quiser, né? Mas eu levo a vida assim. Eu não via Jesus parando para tentar explicar para os fariseus que a graça e tal. Não. É quando perguntam para mim, prova que Deus existe. Não prova. Cara, mas não podemos explicar, conversar com, digamos, mansidão. Depende, cara. Jesus conversou com mansidão quando ele foi lá no templo e viu o pessoal vendendo as coisas dentro do templo. Aquilo ali foi mansidão? Foi, cara. Aquilo foi mansidão. Ele destruiu o templo e foi mansidão, você sabia? Jesus foi manso quando ele destruiu o templo, foi manso quando ele sentou tranquilinho e conversou com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus foi manso quando ele chamou Pedro de diabo. Você lembra disso? Lembra do estudo que a gente fez ontem sobre Jesus? Terça-feira estamos estudando, ok? Lembra que nós estudamos sobre Jesus ontem? As pessoas veem em Jesus, né, a vida terrena de Jesus, como se ele tivesse uma aureolinha assim, ele fosse assim... Eu até falei sobre mansidão ontem. O que é mansidão, cara? Sabe o que é? Mansidão é... Você lembra então? Aí, então você lembra. Mansidão é o quê? É submeter-se quando necessário. Se é necessário dar voadora, a gente dá voadora. Se é necessário falar baixinho, a gente fala baixinho. É identificar o momento e as circunstâncias. Se é necessário eu colocar a arma na mão para ir no meio do mato, onde eu vou nos lugares lá, eu meto a arma na mão e vou no meio do mato. Se for necessário trocar tiro, eu vou trocar tiro. Se for necessário não levar nada, ir para bocada, por exemplo, de favelas no Rio de Janeiro, quando eu ia desarmado, tudo tranquilo e tal, e molecada de 12, 13 anos fazendo escolta lá do tráfico para eu entrar e fazer um projeto que eu ia fazer lá, eu também faço. Ok? Sem problema nenhum, mas é aprender a submeter-se quando necessário. Eu até dei o exemplo do cachorro amansado, né? Cachorro amansado não é cachorro que não morde, é cachorro que se submete. Essa é a grande questão. Entende? Então, às vezes é necessário a gente falar baixo, às vezes é necessário a gente falar alto. Agora, a gente só tem que tomar cuidado para não ficar perdendo tempo, cara. Eu procuro usar, todas as questões eu procuro usar de maneira estratégica. Dificilmente eu vou agir ou reagir aí pela emoção em si. Dificilmente. Eu posso agir com a emoção, mas governado pela emoção é difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Não é tão fácil isso acontecer. Por quê? Porque a perda de tempo é um negócio terrível. Por exemplo, ao invés de entrar em lives dos outros, ficar xingando, sabe o que eu faço? Eu vou ler um livro. Eu estou lendo um livro que se chama Sobre o Céu de Cabul.
sobre o Afeganistão. É um livro que eu estou lendo agora, né? Eu gosto das coisas do Afeganistão, ajudo muitos afegãos, estou lendo um livro a respeito do Afeganistão. Chama Sob o Céu de Cabul. Ao invés de fazer certas coisas aí, o que eu faço? Eu vou estudar a Bíblia. Literalmente eu faço isso. Hoje à tarde eu nem fiquei mexendo com nada, né? Você viu que hoje eu nem fiquei interagindo com ninguém e tal, porque hoje eu estava falando com Deus. Hoje eu tirei a tarde para falar com Deus, para meditar, para refletir, para ver a questão dos projetos que a gente faz, de ajuda humanitária, missionários, tudo e tal. Estava mexendo no nosso sistema todo e tal. Enfim, para chorar, para orar. Eu tirei para isso. Então, não percam tempo. Não percam tempo na vida. A gente dá muita vazão para pessoas que perdem tempo na vida, que jogam o tempo fora. Você já percebeu como a gente briga muito com pessoa que joga o tempo fora? Literalmente joga fora o tempo. E a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida é o tempo. E a gente joga isso fora. Pare e reflita um pouco sobre isso. Lu, um abraço. Maria de Fátima. Valeu, cara, pelas perguntas aqui. Luizão tá na área, Luizão. Tamo junto. Maravilha, Érico. Valeu, um abraço. Vamos ver quem mais está aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tamo junto, Luizão aqui, ó. 25, ó. Tamo com 35k aqui, ó. Luizão entrou aí arrebentando aí, ó. Nas curtidas aí, ó. Show de bola. Temos que ter o nosso momento com Deus. Claro, cara, com certeza. Se eu não tiver, o que eu vou passar para vocês? O que é que eu vou passar para vocês? Não. Não. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Ou então só dou um tempo. Vai pro detox. Pessoal, vamos pro detox. Vamos pro detox. Vamos pro detox, que o detox é um tempo precioso. Eu vou estar marcando com vocês, nos próximos dias, já nosso primeiro encontro online. Ok? Vai ser provavelmente pelo Zoom. E vai ser um encontro online. O pessoal do grupo vai ser convidado. Ok? Um tempo para a gente olhar aí olho no olho. E a gente tirar um tempo de reflexão, de oração juntos aí. Algo mais fechado mesmo. Tá bom? Aí vocês vão poder tirar dúvidas também lá a respeito do detox. Vou abrir para isso. Mas a minha intenção é a gente começar a reunir para tirar um tempo aí de palavra, de oração, um culto. Ok? Entre a gente no privado. Tá bom? Preciso, mas chego nessa hora, quero ir mês que vem a maratonar, colocando sobre detox, né? Existe um elo direito da formação do corpo da igreja com Pentecostes para receber o Espírito Santo. Brother, eu não entendi o que você disse, viu? Não entendi, não. Pastor Everton, será que o ano que vem você vem em São Paulo? Eu disse, não sei. Há uma possibilidade. Há uma possibilidade, sim, né? Por enquanto, não, porque aqui... a gente está aguardando aqui o passaporte aqui chegar, então a gente nem consegue sair agora. Eu tinha que ir para a Espanha esses dias aí, nem consegui também. Estou tendo que aguardar aqui. Mas quero muito, assim que conseguir, a gente ir para o Brasil e aí reunir com vocês, né? A gente fazer aí uma conferência junto entre nós aí. Vai ser muito bom, Judite, em nome de Jesus. Vai dar certo esse encontro, sim, né? Espero que o senhor não me leve antes disso, né? Mas se levar também, tá tranquilo, a gente se encontra lá depois. A Débora, qual a sua opinião sobre o Vitor Azevedo? Falam que ele é herege, mas muitas coisas que ele fala têm coerência. Débora, eu vou ser sincero para você, eu conheço pouco, Débora. Eu conheço pouco do Vitor Azevedo. Há algumas questões que ele coloca teologicamente são heresia, ok? São heresia. Ele me parece que vai para um lado mais da hipergraça. E eu não acredito nessa ideia da hipergraça. Ele me parece que vai mais para esse lado, pouco que eu conheço dele, né? Mas eu como eu não conheço profundamente, eu não tenho muita coisa para dizer, né? O pouco que eu conheço é que eu vejo que ele vai mais para esse lado da hipergraça também, ok? Mas eu não tenho conhecimento profundo para falar sobre ele, não. Tá bem? Né? Então, para mim, não considero absolutamente nada porque não tenho conhecimento profundo. Se um dia tiver, me interessar em realmente ficar aí pesquisando mais, assistindo, vendo mais tal, daí eu consigo falar mais a respeito. Eu quero falar aqui, antes, porque daqui a pouquinho, ó, já deu o tempo aqui, mas eu vou dar mais uns 10 minutos aqui, pra gente encerrar, ok?
Eu quero falar aqui para vocês a minha opinião sobre a série que eu assisti. Como é que é a série mesmo? Qual é o nome dela? Agora me deu um branco aqui. Vocês me pediram para assistir uma série? Como que é o nome dela? É o The Choice, né? The Choice, isso. Deu um branco aqui. O The Choice, eu assisti, ok? E The Chosen, isso, The Chosen, pronto. The Chosen, eu assisti o The Chosen, ok? E minha opinião a respeito do The Chosen, certo? Deixa eu pegar aqui que eu gostaria até de ler o próprio criador do The Chosen falando aqui um negócio. Quer ver só? Aqui, ó, vamos lá. Olha só que interessante, certo? Eu gostei, tá bom? Só para acabar com a expectativa, eu gostei do The Chosen, mas eu preciso fazer algumas considerações aqui para que vocês entendam, tá certo? Eu quero ler uma frase aqui que o criador colocou. Ó, seguinte, ó, o criador do The Chosen, o nome dele é Dallas Jenkins, ok? Dallas Jenkins é o criador de The Chosen e ele escreve o seguinte, né? Ele grava um vídeo e ele também escreve o seguinte, ó. Eu vou colocar no grupo esse texto aqui dele, é melhor. Ele diz o seguinte, ó, só para vocês entenderem o meu ponto de vista sobre The Chosen para a gente encerrar aqui que a gente vai orar. Olha só, The Chosen, eu gostei, mas não é bíblico, tá bom? The Chosen não é bíblico. O próprio criador, o Dallas Jenkins, ele fala que o The Chosen não é uma substituição da Bíblia, das Escrituras, e não é uma reprodução das Escrituras, ele coloca, ok? Então The Chosen é extra-bíblico, utiliza todo o fundo bíblico ali, neotestamentário, para ele romantizar essa história e colocar princípios e valores que ele entende que fazem parte do cristão, ok? Então The Chosen não adianta você assistir The Chosen pensando que o que aconteceu na Bíblia vai estar acontecendo ali, não é, tá bom? Não é, o The Chosen não é a reprodução da Bíblia, ou do Novo Testamento ali no caso, tá ok? Você vai ver muitas coisas fora de ordem, por exemplo, e tal, tem coisas que aconteceu na Bíblia, mas eles mudam a ordem ali e tal, quer dizer, eu não vi, particularmente não vi heresias em si, mas tem muita coisa extra bíblica, 99%, muita coisa é 99%, certo? Então, ela colocando, né, As Crônicas de Nárnia é mais bíblico do que essa série. Então, eu acho que você não compreendeu o que eu disse, né? Eu vou tentar dizer de outra forma para ver se vocês compreendem, certo? O The Chosen não é bíblico. Acho que só essa frase já deveria, né, ser bem entendida. Ele não é bíblico, quer dizer o quê? Que não está reproduzindo a Bíblia, certo? Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, quando escreve essas Crônicas de Nárnia, ele conta, ele ilustra contextos, princípios bíblicos em personagens ali. Então você identifica, quem conhece a Bíblia vai identificar, ok, toda essa ilustração em relação aos contextos bíblicos. O The Chosen, ele tem um fundo bíblico, quer dizer, tem Jesus, tem discípulos, tem toda aquela questão cultural da época toda, tem todo esse plano de fundo. Agora, eles colocam questões essas bíblicas, que a Bíblia não conta, detalhes, situação, por exemplo, Mateus, você vai ver ali Mateus, a situação de Mateus, como é que Mateus se portava e tudo e tal. Mas a Bíblia não fala nada disso aí de Mateus. Mas é o personagem que existe na Bíblia, ele cria todo um romance, quer dizer, cria toda uma história em torno disso. Certo? É uma heresia? Não está buscando ensinar. O autor disse que ele não quis reproduzir a Bíblia no caso aí, e ele não está trazendo uma nova ideia das Escrituras. O próprio autor está falando. Mas ele montou uma história com fundo bíblico. Só isso. Então eu achei interessante, sim, bem legal. O problema é você assistir o The Chosen como se fosse a Bíblia. Então vai estudar a Bíblia ao invés de assistir The Chosen. Ok? Depois que você estudar bem a Bíblia, aí você assiste The Chosen. Porque senão você vai ficar pensando que nem as novelas da Universal. Quem colocou aqui, ó? A Regina, é tipo as novelas da Universal? Não, a novela da Universal é diferente, porque ela tem heresias, muitas heresias. As novelas da Universal têm muitas heresias, demais. Elas distorcem o princípio bíblico, certo? Várias delas, né? Quer dizer, eu só assisti inteira uma, né? A primeira que passou, depois já desisti,
que é a vida de Esther lá, né? Foi em 2009, 2010, alguma coisa assim. Eu morava na Áustria e eu assisti. Depois eu não tive mais saco não, porque é muita heresia. Mas o The Chosen eu achei bem interessante. Eu classifico o The Chosen como extra-bíblico. Ok? Lembra do bíblico, extra-bíblico e antibíblico? Novelas da Universal, antibíblico. The Chosen, extra-bíblico. E tem o bíblico. Eu gostei muito da série, porém é necessário conhecer a Bíblia. Sim, sim. Né? E não pode ser uma como é que fala? Não é uma reprodução da Bíblia e não pode ser uma troca que se faz também, uma substituição. Um bastidor imaginário, Débora colocando aqui. Sim, exatamente, um bastidor imaginário. Né? São conjecturas que são feitas, ok? Não há problema nenhum, né? O cara pintou um Mateus lá, um Pedro, por exemplo, lá que no início era corrupto também, da forma que ele fazia, mas a Bíblia não conta nada disso aí, mas também não muda nada, ok? Eu digo que não é antibíblico porque não muda absolutamente nada. Nada. No contexto bíblico, falar que Mateus dedurava os outros, não. Nada. Entendeu? A oração de Jesus é rápida. Acho que não precisamos ficar horas orando. Agradecer é o mais importante. Carla, não tem padrão, né? Se eu falar que tem que ser rápido ou se eu falar que tem que ser demorado, eu estou estabelecendo padrão. E você não estabelece padrão para relacionamento, né? Oração é relacionamento. Então, cada um se relaciona da forma que quer. Às vezes a gente fica mais, às vezes menos, às vezes nem fica. É relacionamento. Entendeu? Já passamos os 40k aqui, ó. Show de bola. Essa série, esse fato que falei sobre orar. Ah, sim, beleza. Carlos, eu fui procurar essa série e achei foi o Escolhido do Globo. Me falaram desse Escolhido aí, eu não assisti ainda não. Aliás, o Escolhido não, me falaram do O Messias, alguma coisa assim. Eu vou assistir O Messias aí também. Eu não assisti não. Falaram que é interessante aí, que é meio intrigante o negócio e é meio punk aí. Eu vou assistir, depois eu falo pra vocês. Show. Quando eu descobrir uma série legal assim, eu vou colocar no grupo para vocês assistirem também. A gente vai trocando ideia a respeito. Maravilha? Vamos orar, jogados? A Regina colocou, nada substitui ler a palavra. Eu só substituo ler por estudar. Tá bom, Regina? Sempre gosto de frisar, estudar a palavra, estudar a Bíblia. Porque ler dá problema. Para muita gente aí, só ler a Bíblia dá problema. Né? Legal, eu nunca tinha ouvido falar dessa série The Chosen. É interessante. Ok? Mas eu gosto muito. Eu gosto muito de estudar, né? As questões bíblicas. Então, quando tem muita coisa extra bíblica assim, já não chama muita atenção minha. Eu gosto de enxergar a Bíblia aqui nas histórias e tal, então eu gosto muito dessa parada assim. Okay? Por que eu gosto, por exemplo, das Crônicas de Nárnia? Né? Porque eu fico viajando dentro desse mundo todo. Já assisti 200 mil vezes, eu, minha filha, tá? A gente assiste, às vezes tinha uma amiga dela ali, né? A gente assiste Crônicas de Nárnia junto também de novo. Eu fico viajando nessas histórias bíblicas aí, no contexto bíblico. Certo, professor. Ai. Show de bola. Eu queria muito ter um tempo com vocês. Imaginou a gente ter um final de semana juntos, pessoalmente, para a gente estar estudando a Bíblia juntos? Hein? Seria legal, né? Quem sabe vai acontecer isso aí no futuro. A gente ter um tempo, passar um final de semana, um sábado e domingo aí, estudando a Bíblia juntos. Acho que seria muito interessante, seria muito legal. Eu gosto muito dessa parada. Nos nossos núcleos, né, que tínhamos no Brasil, tínhamos uns 30 núcleos, e eu fazia isso direto, pegava sábado e domingo, o dia todo, dando aula pro pessoal, o dia todo, literalmente, 8 da manhã, 6 da tarde, punk, viu, show de bola. Seria bom, né, Jussá? Legal, né, Lu? Vai acontecer, se Deus quiser. Outro fato que eu também não sabia sobre Crônicas de Nárnia. Outro fato que vocês não sabem sobre Crônicas de Nárnia é que o nome do nosso filho, Aslan, é do Crônicas de Nárnia, tá? É o leão. Aslan. Mas tem uma razão, depois eu explico para vocês. Judite, pastor Everton é sabido demais da conta só. Sempre que alguém vem falar, eu digo, entra pro jogado, estamos juntos, obrigado, Judite, obrigado. Tenho tentado cada vez mais me preparar para servir vocês com excelência. Vamos orar? O que a religião já roubou de você? Sua alegria, paz, família, tempo, dinheiro, enfim,
Cada um tem uma experiência. Baseado em milhares de experiências e testemunhos que eu tenho ouvido, eu preparei um curso chamado Detox Religioso para ajudar você a se libertar de tudo isso, a alcançar realmente cura e um relacionamento profundo com Cristo. É só você clicar no link que tem aqui na minha bio, que está disponível inteiramente para você.